Galera, vocês já perceberam que tem um rostinho nessa nota de dinheiro? Tem um rosto, né? Uma cara. Vocês nunca se perguntaram de quem é essa cara? Quem que é essa representação? O que é isso aqui? Galera, essa aqui é a cara da República. Essa é a cara da República, a cara de uma mulher. Sim. E ela tem até nome, Marianne. Foi criada pelos franceses para representar a República. Então a República era sempre representada por uma mulher, né? Não sempre, mas geralmente sim representada por uma mulher. E essa mulher, se a gente observar direitinho, ela tem um gorro. Esse gorro, esse chapeuzinho aqui que ela tá, claro, aqui é a nota azul e tal, mas originalmente ele é vermelho. Por quê? Porque ele representa a liberdade. O gorro vermelho representaria a liberdade, que era um símbolo que eles utilizavam quando um escravizado lá na antiguidade conquistava a liberdade. Eles colocavam um gorrinho vermelho no cara para falar, ó, a partir daquele momento, esse cara é livre. Então é isso. A República vai ser vinculada à imagem de uma mulher e associada à ideia de liberdade. Mas será que é isso que vai acontecer? Não sei, né? Porque assim, quando os republicanos não estavam no poder, quando eles estavam lá na época da monarquia, né? Eles criticavam a monarquia, criticavam o autoritarismo, criticavam até mesmo algumas instituições do período monárquico, como por exemplo a escravidão. Parte desses republicanos foi favorável ao fim da escravidão no Brasil. Só que será que agora no poder eles vão conseguir mudar, transformar essas estruturas, né, que estão no Brasil, que estavam no Brasil? Estou falando estão porque até alguns permanecem, né? Desde o período aí que a gente era um colônia de Portugal, essa é uma questão aí para a gente pensar. O termo república, se a gente fosse fazer aqui uma derivação da palavra res publica, do latim, res é coisa, e pública é isso que a gente entende mesmo como público. Então, a coisa pública. Diferentemente, por exemplo, da monarquia, onde seria o poder de um, mas no caso da monarquia, por ser o poder de um, as terras, os bens, até a população, os súditos no caso, são considerados do rei, propriedade do rei. As pessoas usam as terras numa monarquia, mas elas recebem tecnicamente uma concessão do rei para fazer uso das terras, mesmo que exista propriedade privada e por aí vai. Na monarquia não. O que não é de ninguém especificamente, e aí vem a complexidade da monarquia, é de quem? De todos. Não é de ninguém em específico. E é ao mesmo tempo de todos. Por exemplo, praça pública. A praça pública. Cita uma praça aí. Pato de Minas. Hã? Getúlio Vargas, Praça do Coreto. Aquela praça lá, ela é minha? Ela é da Ashley? Ela é da Marina? De quem que é aquela praça? Mas eu não estou incluído nesse todos? A Marina e a Ashley também não estão? Tá vendo o grau de complexidade? É de todos e ao mesmo tempo não é de ninguém específico. Não daria para eu, por exemplo, que tem parte dessa praça, alienar ela, ou seja, vendê-la, trocá-la, passar para uma outra pessoa. Por quê? Porque ela não é uma propriedade privada, ela é uma propriedade pública. Ela é de todos. Não daria para eu fatiar aquela praça lá em 220 milhões de habitantes, que é o que tem no Brasil mais ou menos, e vender. Talvez ia sobrar só uma grama, né, do que a gente tem naquela praça se a gente fatiasse ela dessa forma, mas também não pode fazer isso. Não dá para fazer isso. E esse é um dos grandes gargalos, né, ao mesmo tempo, é interessante, mas também é uma complexidade problemática no Brasil, porque aqui a gente tem uma grande dificuldade em saber diferenciar o que é público do que é privado. Quando o estudante, por exemplo, dorme na escola, ele está confundindo o espaço público com o espaço privado. Porque o espaço de dormir é o espaço da sua casa, que é o espaço privado, o espaço íntimo, a esfera íntima. Aqui não, aqui é um espaço público. Né? Aqui não seria, então, portanto, o lugar adequado. Tudo bem, isso aí é um deslize leve, para a gente pensar no comportamento do brasileiro, dormir em sala de aula. Mas e quando levam algo que é público? Quando roubam, por exemplo, papel higiênico do banheiro do IF e levam para a própria casa? Isso é uma apropriação também de algo que é público. Né? Para fins privados. Ah, mas é um delito ainda, continua leve. Mas aí a gente vai pensar em, por exemplo, em um deputado federal que vai construir um aeroporto com recursos públicos em uma região que é justamente bem perto da sua fazenda. Isso, novamente, seria confundir o que é público com o que é privado. Ou um determinado presidente, ou presidentes, no plural, que recebem presentinhos e se apropriam desses presentinhos.
né? Como joias, por exemplo. Esses presentinhos são dados quando o cara está no cargo de presidente, para a presidência. Não foi dado para fulano de tal presente, foi dado para o presidente da República. Então, portanto, esse presente, ele deve ser considerado público. Ele deve ficar lá em um lugar, né? Uma sala específica, não sei, como um gesto, né? Como algo que foi doado aí por um chefe de Estado. Então, perceba, a República no Brasil, ela vai ter esse problema que vem, desde o período colonial. Dificuldade de reconhecer o espaço público e o espaço privado. O Weber vai utilizar um conceito muito interessante, vocês podem utilizar, por exemplo, na redação do Enem, para vários problemas sociais que o Brasil tem. Em vez de vocês falarem de corrupção, que o que a gente está falando aqui, na verdade, é um pouco disso. Corrupção. Se apropriar de algo que é público para fins privados. Vocês usam o conceito do Weber, patrimonialismo, que é quando se faz essa apropriação. Quando o cara ali ele quer se beneficiar privadamente, pessoalmente, de algo que é público. E aí no Brasil isso vai acontecer demais em várias esferas, né? Culturais, políticas, né? Sociais, por aí vai. Então, esse vai ser um grande problema aqui da nossa República. Não só da Primeira República, mas começa na Primeira República e a gente vai ver que esse problema vai ser repassado aí e a gente não vai conseguir resolver ele. Tem um historiador brasileiro, Marcos Napolitano, que ele vai descrever República de uma outra forma. República seria um governo feito por homens comuns. Se são homens comuns, significa que não é ninguém melhor que ninguém. Pode ser qualquer um de nós aqui que pode ser um governante numa república. Como assim não é ninguém melhor que ninguém? Porque na ideia da monarquia você tem a ideia da dinastia e de nobreza, onde a pessoa é considerada superior a outras, que a família dela teria uma tradição. Eles vão falar, a gente tem sangue azul, né? Isso é repassado de pai para filho. É diferente. No caso de uma república não tem isso. Não vai ter lá um fulano de tal que é superior e por isso ele vai governar. Não tem o direito divino de governar, como é um caso de uma monarquia, onde você tem um rei que ele é abençoado pelo Papa. É como se ele fosse quase que uma figura de, né, sei lá, quase que uma divindade aqui na Terra, dependendo do caso, né? Na República a gente não tem isso. Então, um governo feito por homens comuns. Só que aí vem um problema. Em nome da vontade geral. Um governo feito por homens comuns, em nome do povo. Quem que é o povo? Vocês são povo? E a elite é povo também? O dono do BH também é povo? Né? O Elon Musk é povo, lá nos Estados Unidos, por exemplo? É povo. Então, em nome do povo, em nome de quem? Depende. Porque eu tenho certeza que os meus interesses não são os mesmos, sei lá, do Elon Musk da vida, né? São outros meus interesses, né? E os de vocês também, as minhas necessidades são outras, né? As de vocês, será que o Elon Musk pega ônibus? Para ir para o trabalho, né? Será que ele recebe bolsa monitoria, né? Para pagar as suas contas? Acho que não, né? Então me parece que as necessidades elas são diferentes. E aí você tem um problema também. Em nome da vontade geral. A vontade geral, como é que dá para atender os interesses de todo mundo ao mesmo tempo? Então, assim, você tem, por exemplo, a Ana Luísa que gosta de suco de maracujá, e aí você tem a Ashley aqui que gosta de suco de goiaba. E aí, o que o governante vai fazer? Faz o suco de maracujá ou de goiaba para cada uma delas? Ou ele pega o suco de limão e fala assim, desagrada as duas. Você não vou agradar ninguém, vou desagradar todo mundo. E aí tá tudo certo. Essa é a vontade geral. Viu como é difícil, como é complicado, né? Conciliar esses interesses. Né? Da água, né? Todo mundo fica feliz, né? Ou não, né? Porque uma queria suco de maracujá, outra de goiaba, né? Aí eles vão ficar, nossa, né? Só isso aqui, né? A gente não pode ter tudo que quer. Mas a água é essencial para sobreviver, então vamos dar água do que dar uma coisa que às vezes não precisa. Você está quase me confessando, Jéssica. Acho que você deveria fazer direito, né? Você deveria entrar nesse... Galera, então vamos lá ver o que acontece então na Primeira República aqui, como que eles conseguem resolver esses problemas ou não conseguem resolver esses problemas que vão aparecer, essas estruturas que vão permanecer no Brasil. A Primeira República, ela vai de 1889, quando existe o golpe na monarquia, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e termina em 1930, quando a gente tem a Revolução de 30 ou o golpe de 30, né? O golpe de 1930 vai colocar Getúlio Vargas no poder. É só ali que termina, então. Longos anos aí de consolidação da República no Brasil. Por que Primeira República e não República Velha? Alguns livros didáticos vão falar República Velha. Quem fala República Velha é a galera da Era Vargas. Eles sempre vão olhar para trás como negativo. Não só os varguistas, mas também os republicanos. Por que a imagem de Dom Pedro II é sempre representada como um velho? E o pai dele é representado como jovem? Há um interesse nisso. Qual é o interesse dos republicanos em representar a monarquia como uma coisa velha, ultrapassada, caquética, que precisava ser superada? Porque o velho, uma hora ou outra, vai morrer. Então, a monarquia precisa morrer para os republicanos. E eles fazem essa representação. Criam um monte de feriados, né? Tiradentes, por exemplo. Vem daí desse feriado. Proclamação da República, 15 de novembro. Agradeço aos republicanos por alguns dos feriados que a gente vai ter, né? Que nós temos aqui.
Então, assim, em vez de adotar essa terminologia de república velha, a gente vai adotar um termo mais neutro, vamos colocar dessa forma, né? Que não toma partido nem para um lado nem para o outro. Primeira república, aí a gente vai contando. Primeira, segunda, terceira, quarta, a gente estaria na quarta república nesse momento. Fases da Primeira República. A gente divide em duas. Era da Espada e Era Oligárquica. Também chamado de República da Espada e República Oligárquica. Pode aparecer um nome ou outro. Era da Espada ou República da Espada é o período aí curto, né, que a gente vai ter de 89 até 94, 5 anos, onde nós teremos presidentes que são militares. Primeiro Marechal Deodoro da Fonseca, depois Marechal Floriano Peixoto. Por isso espada, que vai representar ali o poder bélico, né, a força. É o período de consolidação, de início de consolidação da República no Brasil. E temos a Era Oligárquica, que é essa que o Enem adora, né? O Enem vai falar sobre a Era Oligárquica, sobre a República Oligárquica. Eles gostam de falar sobre acontecimentos, mecanismos, processos que são aqui da Era Oligárquica. Tipo assim, aquela discussão sobre café com leite, está tudo aqui dentro. Coronelismo está dentro da Era da Oligarquia. Pelo menos ela é estudada dessa forma. Então é a mais importante dessas duas fases aí que a gente tem e a mais longa. E o que significa oligarquia? Vamos lá, relembrar as aulas que vocês tiveram lá no primeiro ano. Governo de poucos. Muito bem, Jéssica, você está muito afiada hoje. Oligói, né? Oligói é poucos. Arquia significa poder, ou poder centralizado. Então seria o poder, né, de poucos. Poucas famílias, poucos grupos. Geralmente é a galera do agro, as elites agrárias do PRP, sobretudo o Partido Republicano Paulista, mas também tem o Partido Republicano Mineiro, que vão participar. Enfim, quando houve a Assembleia Constituinte, porque assim que o Marechal Deodoro da Fonseca é alçado ao poder, institui um governo provisório de transição, já que o Dom Pedro II vai ser mandado para a Europa, né, ele vai se exilar na Europa, vai ter que pegar o beco. Então a gente tem um governo provisório, liderado pelo Deodoro da Fonseca, ele convoca, né, cria uma Assembleia Constituinte. O que é a Assembleia Constituinte? Deputados, que são eleitos, vão decidir qual vai ser a nossa Constituição. Por isso, Constituinte. É para escrever uma nova Constituição, a Constituição agora republicana. E nessa Assembleia Constituinte, eles vão ficar discutindo sobre qual seria o nosso modelo de república. Porque uma coisa é ter uma república, outra coisa é qual vai ser a forma dela, qual vai ser o modelo dela. E isso eles vão debater. Primeiro modelo, ou um dos modelos lá, modelo federalista liberal. Ela é federalista, e aquela discussão que a gente teve em outras aulas, né? Federalismo, centralismo, que vem desde o segundo reinado. O segundo não, desde o primeiro reinado. O que significa federalismo, galera? Autonomia para onde? Para quem? Autonomia para quem no federalismo? Para as províncias, para as regiões, para os estados, né? Para as localidades. Então, federalismo é isso. Centralismo é quando essas províncias, esses estados, essas unidades federativas têm menos poder. Então, por isso, federalismo. Liberal. Aí, liberal aqui vai ter dois sentidos. Sentido econômico, sentido político. Sentido político, que a gente vai ter uma distribuição de poder da forma como os liberais vão defender. Tripartição dos poderes, né, e eles vão defender isso aqui. Liberdade de expressão até, né, certo ponto. O liberalismo ele parte da ideia de que você é livre. Porém, a sua liberdade não pode infringir a liberdade do outro. Então, portanto, a sua liberdade termina quando a do outro começa. É uma liberdade negativa, né, restrita. Os liberais eles pensam dessa forma. Esse liberalismo aqui, econômico, significaria que o Estado não ia, por exemplo, fazer programas, projetos sociais para reduzir desigualdade. Tá? O Estado ele ia aparecer apenas para ajudar o mercado. Então tem essa ideia do mercado livre, mas esse mercado a gente vai ver que ele não é tão livre assim. Porque quando ele está sofrendo dificuldade, quando a empresa está sofrendo dificuldade, o Estado vai lá para ajudar. E eles vão fazer isso no caso do café aqui. Crise de superprodução. O Estado vai lá socorrer. Vai tentar resolver o problema deles. Né? Então, assim, liberalismo econômico, nessa época, nesse período, também tem a ver com o uso do Estado para ajudar nessas relações aqui econômicas que vão existir. Então esse é o modelo aí. A base que eles vão defender, a base econômica, e não só vão defender, como eles também faziam parte dela. Eles são integrantes das atividades agrícolas, né? A base agrária, portanto, de produção de bens primários, como, por exemplo, o café, sobretudo, para ser exportado. Então é a galera aqui do Partido Republicano Paulista, é a galera aqui do leite de Minas Gerais, é a galera, por exemplo, lá do Charque, no Rio Grande do Sul, né? Então, São Paulo, MG, RS é Rio Grande do Sul, esse estado dos risos. Inspiração que eles vão ter, Estados Unidos da América. Eles vão se inspirar nos Estados Unidos, que eles vão dizer o seguinte, monarquia é coisa de europeu. A gente é americano, não é? A gente é. Então nós temos que ser que nem os norte-americanos.
Temos que adotar um modelo semelhante ao dos Estados Unidos. Esse federalismo, eles gostariam que fosse igual ao dos Estados Unidos. Esse é o modelo que eles vão perseguir, que eles vão seguir. Ou seja, que um estado tem, por exemplo, uma lei e no outro estado é diferente. Então você vai ter lá, por exemplo, lá no Texas, pena de morte. Aí você chega na Califórnia, a maconha é liberada para todo mundo e não tem pena de morte. Então isso é um modelo federalista, né? Que você tem ali autonomia nos estados. Não sei se isso daria tão certo aqui no Brasil, né? A gente não tem o federalismo no Brasil, mas não é desse tipo que é nos Estados Unidos. O outro modelo, positivista. O positivismo é aquela filosofia que vocês já estudaram, que vocês já viram que vem da França lá, né? O Auguste Comte, por exemplo. E os positivistas, eles vão defender o quê? A ordem, o progresso, o desenvolvimento, a ciência, o Estado laico, mas de uma forma, de uma maneira de compreensão que eu diria muito militaresca, pensando na ideia da disciplina, né? Na ideia da rigidez, dos ritos cívicos. Os positivistas, eles são esses caras. E, por incrível que parível, e aí a gente tem as complexidades, esses caras aqui, eles defendem, por exemplo, uma ditadura republicana, para garantir a ordem e o progresso. A ditadura republicana, ou seja, centralismo. Eles não são federalistas, eles são centralistas. Só que, por outro lado, do ponto de vista econômico, eles estão mais avançados do que a galera federalista liberal. Por quê? Porque os positivistas, eles estão defendendo que o Brasil não pode ficar só dependente de atividade agrária. A gente tem que construir um parque industrial, que nem a Europa fez, que nem os Estados Unidos está fazendo. Nós precisamos diversificar a nossa economia. Eles não estão falando, joga o agronegócio na lata de lixo. Não estão falando isso. Estão falando, sim, o agronegócio é importante. Né? Eles nem usavam essa palavra, agronegócio. As atividades agrárias, agrícolas. Mas o mais importante era a gente se industrializar, passar por esse processo de industrialização. Então percebam como é complexo aqui nessas coisas. Se por um lado eles são mais atrasados, retrógrados do ponto de vista da política, por outro lado na economia eles estavam à frente. Se bem que, né, os federalistas liberais estão defendendo a base agrária porque era o que eles faziam. Eles estão interessados em manter os seus negócios, né? Eles vão repetir essa cantilena que a gente escuta até hoje, que o Brasil tem uma vocação agrária. Os positivistas são quem? Né, geralmente aqui políticos do Rio Grande do Sul, ou do Sul, na verdade, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, liderados por um tal Júlio de Castilhos, que é um caudilho, é um líder ali, militaresco, que tem, por exemplo, grandes propriedades de terra, né, um estancieiro, e parte dos militares também são do modelo aqui positivista. Correndo por fora, nós temos o modelo jacobino. Por que tem esse nome? Por conta dos republicanos radicais lá da época da Revolução Francesa. Mas é jacobino bem entre aspas, tá? Porque eles não vão ser tão radicais assim quanto... Os jacobinos aquela galera do Robespierre, sabe? Daquela parte da Revolução Francesa, que eles vão defender uma radicalização da Revolução, é o período da Era do Terror, é aquela a galera lá. Garela, né? As Garelli, brem. Não é o caso aqui desses jacobinos, né? Eles estão defendendo a extensão da cidadania a todos os brasileiros, né? Eles estão defendendo algumas reformas sociais, então por isso eles vão ser conhecidos como republicanos radicais. Para o Brasil isso era radical. Era muito mais do que estava querendo que os federalistas, né, liberais, e que estava querendo os positivistas. Quem compunha aí a maior parte dos jacobinos? Classes médias, geralmente de grandes cidades, e alguns militares. O Floriano Peixoto, por exemplo, ele se situava entre o modelo positivista e jacobino. Só que quando o Floriano vai para o poder, aí esquece. Aí ele é apoiado pelos federalistas liberais e o governo dele vai ser um pouco aqui para esse lado, tá? Defendendo esses caras aqui. Mas olhando aí o modelo, gente, os modelos que a gente tem. Quem que vocês acham que venceu essa disputa de modelos que a gente tinha aí na Assembleia Constituinte? Foram eles mesmos, os federalistas liberais. Isso não diminui a importância que o modelo positivista vai ter para esse início de Primeira República. Eles conseguiram, por exemplo, colocar o lema positivista na bandeira nacional. Aquele lema que a gente tem lá, ordem e progresso, vem daqui, ó, dos positivistas. A frase completa do Auguste Comte era amor em princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Essa era a frase completa. Aí, se fosse só as palavras, seria amor, ordem e progresso. Por algum motivo, eles tiraram o amor. Botaram só ordem e progresso. Talvez porque, né, seria um pouco de hipocrisia. Você tinha dado um golpe militar, tinha derrubado lá o imperador. E aí você coloca, né, amor na bandeira, né? Mais amor, por favor, né? Então, assim, eu acho que não ia pegar muito bem, eles colocaram só ordem e progresso. Mas não dava para colocar. Mas assim, então eles tiveram sim uma influência, principalmente aqui na Era da Espada, um modelo positivista, tá? Mas o vitorioso vai ser o modelo federalista liberal.
a gente vai tentar copiar um pouco dos Estados Unidos. Tanto que o primeiro nome do Brasil, quando vira república, é República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Esse é o nosso primeiro nome. Estados Unidos do Brasil. Porque a ideia do federalismo era essa, né? União de Estados. Vamos para a Constituição de 1891, finalmente temos uma nova Constituição. Joga fora a Constituição de 1824, a Constituição que era da monarquia. Nós não vamos ter mais, por exemplo, Senado vitalício. Acabou, já era. Ou seja, o senador é eleito e fica pro resto da vida. Não teremos mais o Conselho de Estado, que era nomeado pelo imperador. E não vamos ter também mais poder moderador. Poder moderador não fazia sentido nenhum numa república. Quem quer ser o poder moderador? O que tem na Constituição de 1891, então? A gente opta pelo presidencialismo, havia essa discussão, ou ser parlamentarista ou ser presidencialista. Quando é o parlamentarismo, o voto do principal chefe do Poder Executivo ele é indireto. A gente vota nos deputados, vota nos senadores, e eles lá no Congresso escolhem e elegem um primeiro-ministro para exercer o poder executivo. Aqui não, no presidencialismo a gente vota diretamente em quem a gente quer como chefe do executivo. No caso, o presidente. Tem os problemas, né? Quais são os problemas? O problema é que esse presidente vai precisar negociar com o legislativo, como é em toda a ordem liberal aqui, vai ter que passar por uma negociação, e às vezes a gente vai olhar para ele como se ele fosse um rei, mas gente, ele não é um rei. O que eu estou dizendo é que assim, um presidente para ter um projeto, ele precisa passar ele pelo legislativo, para que ele seja aprovado. Não dá para ficar governando só por cima de decreto atrás de decreto. Isso aí vira um autoritarismo, vira até uma ditadura. Então não dá para fazer isso, senão ele até cai, né, do poder. Então esse é o ponto, assim, e como que esses presidentes vão fazer isso? Então cada um vai fazer de uma forma, né, do jeito que a gente tem hoje, tem uns arranjos de interesse, e lá na época também vai ter. Eles vão ter uns arranjos de interesse que quando a gente for estudar a era oligárquica, vocês vão ver como é que funciona, como é que a treta se desenrola. O poder agora é dividido em 3, não mais 4, não tem poder moderador. Legislativo, executivo e judiciário. São os 3 poderes clássicos do liberalismo. O legislativo é bicameral. O que significa bicameral? 2 câmaras. Câmaras dos deputados e Senado. Tem que ser aprovado nas 2 instâncias para o projeto de lei passar. Se ele sai do Senado, ele passa pelo Senado para ser aprovado lá primeiro, depois segue para a Câmara dos Deputados, tem que ser aprovado lá e depois vai para o presidente sancionar ou vetar. Se o presidente veta, esse projeto de lei volta, eles tentam reformular ele para poder ser aprovado novamente, ou descarta, joga fora. Então é assim que funciona. Separação oficial entre Estado e Igreja. O Brasil deixa de ser um país oficialmente católico. A Igreja não vai perder totalmente a sua influência cultural, política, de forma nenhuma. Continua. Mas agora, o Estado não tem vínculo com a Igreja mais. A gente, teoricamente, seria um Estado laico, ou seja, não vamos privilegiar nenhuma religião, teoricamente, e não vamos perseguir nenhuma religião, nenhum credo. Isso é Estado laico. É diferente do Estado ateu. O Estado ateu seria um Estado militante pelo ateísmo que não toleraria, né, ou dificultaria as pessoas terem suas crenças em deuses, né? Então, o Estado laico é diferente. Só que aí vem a grande questão. A população continua sendo católica, imensa maioria. Os representantes, idem. Então, acaba que vai ter uma puxada de sardinha, assim, né, para o catolicismo, para a Igreja Católica, e vai rolar uma certa perseguição com as religiões afro ainda, mesmo não sendo oficial. Então, por exemplo, você tem vai ter uma lei de proibição de fazer capoeira na rua, danças, luta, sei lá, capoeira, tudo isso aí, né? Então, na República, mesmo no Estado laico, vai ser proibido porque vai ser visto como vadiagem, né? Então, assim, isso vai ser visto de uma forma negativa e essas religiões, elas não vão ser muito bem vistas, não, as religiões afro. Então, o que a gente tem aqui, apareceu uma questão na UF desse ano, e eu acho que aquela questão estava errada, acho que eles se equivocaram, que tinha 2 respostas certas naquela questão lá. Não sei se vocês fizeram a prova da UF de História. Do Estado laico. Porque aquilo é laicismo. Foi um laicismo, gente. Porque o que é laicismo? É um processo de Estado laico. Agora falar, não foi baseado numa filosofia que veio. Não, mas, gente, isso é um mero detalhe. Só que tinha outra lá que falava que, apesar de ter se separado, continuava tendo uma determinada perseguição, ou não havia uma tolerância, né, com as religiões aí afrodescendentes. Fato, também, isso também aconteceu na Primeira República. Mas, sim, é Estado laico aqui que a gente tem. As províncias são transformadas em estados, ganham mais autonomias. Os estados, eles podem ter, por exemplo, polícias próprias. Então, até hoje, né, você tem a Polícia Militar de Minas Gerais, que vai ter um uniforme, e você tem a Polícia Militar de Goiás, que vai ter um uniforme diferente.
Isso representa muito claramente autonomia. Então se é decisão, escolha a autonomia, né, dos estados a escolher. Cobrança de impostos, por exemplo, também vai ser a autonomia aqui dos estados, alguns impostos que são criados. E aí tem um detalhe importante para a gente pensar aqui, vai ser o seguinte, em relação aos impostos. Tudo que era exportado do Brasil ficava para o estado que exportou. Não ia para a União, não ia para todo mundo. Então, por exemplo, exportou milhares de sacas de café em São Paulo, essa grana da exportação vai tudo para o estado de São Paulo. Aí a gente entende por que São Paulo se tornou o estado mais rico, mais importante, mais poderoso, porque também estava legislando a seu favor. Esse modelo federalista liberal aqui, óbvio que ele existe para atender interesses dessas elites, desses lugares. Agora, o que era importado, aí ficava para a União. Então, estou importando um sapato italiano, tem lá 50% de carga de imposto para ele entrar no Brasil. Aí esse 50% vai ficar com a União, vai ficar com todos, né, com todos os estados. Então, importação era de todos e a exportação era de um estado só, né, específico. Diga, Marina. A importação é quando ele traz para cá. Isso. E se ele traz para cá, ele está comprando? Então, isso. Que dinheiro que ele recebe para poder dividir? Como assim? Se ele está comprando. Você tá... Não, funciona o seguinte, ó. Vamos supor que a Apple, que é uma empresa norte-americana, vai vender iPhone no Brasil. Vai lançar aí o iPhone, sei lá, qual versão? 30? 17. Tá, tudo bem. Aí, vai vender para cá. Para esse iPhone entrar no Brasil, eles colocam uma porcentagem para ele ser vendido aqui no Brasil. Porque o Brasil produz celulares. Então, a gente tem que proteger a indústria nacional. Então, é isso que funciona, que acontece. Então, a Apple quer vender o iPhone aqui? Não, então quanto que está esse iPhone? Não, vai colocar aí 10 mil conto. 10 mil reais. Não, agora tem um imposto, então, de 50% desse importado. Qual que vai ser o preço dele? 15 mil reais. 5 mil reais é do Estado. Dos estados, no caso, né? Da União aqui. É isso, então, a diferença é importação e exportação. Exportação que você vende para fora, né? A taxação da Shine seria um exemplo das brusinhas, né? Seria isso. Galera, em relação a quem podia votar e quem podia ser eleito. Eleitores. A cara da República é de mulher. A República é representada por uma mulher. Mas a mulher não vai poder votar. Olha que contradição aí, ó. Mulher ainda não pode votar. Pode votar só homens, 21 anos ou mais e alfabetizados. Alfabetizados. Lá na época da monarquia, não tinha essa questão de ser alfabetizado ou não. Só quando teve a Lei Saraiva, que é bem no finalzinho da monarquia, mas na Constituição de 1824 não cobrava ser alfabetizado ou não. Aqui, e aqui vai ser cobrado. E isso vai fazer, né? Além de tudo, se eu sou homem, se eu tenho 21 anos ou mais, se eu sou alfabetizado, posso votar? Posso, desde que eu não seja um religioso, que seria alguém que trabalha para a igreja, um padre, um bispo, um frei. Se eu não sou um militar de baixa patente, que eu chamo de praça de pré, um recruta, um soldado, um cabo. E se eu não sou uma pessoa em situação de rua, ou seja, se eu comprovo residência. Eu tenho comprovante de residência, eu moro em algum lugar. Senão, eu também sou excluído. Por que eles excluem os padres religiosos? Porque eles acham que o padre pode ir lá na missa e convencer as pessoas, os fiéis, a votarem nele. Então, eles querem excluir essas pessoas. Por que eles excluem os militares de baixa patente? Mesmo motivo. Hoje em dia ainda tem isso. O militar de baixa patente, eu vou falar a mesma coisa. O cara pode convencer a corporação militar a votar nele. Só que como que isso aqui é hipócrita? Porque eles não proíbem o militar de alta patente de se candidatar e ser eleito. Um general, por exemplo, e tinha muitos. O cara era militar, major, coronel, ele podia ser eleito. E já tinha um plano de ser maior e poderia pegar minutos. Então, assim, na verdade, exatamente. Então, eu acho que isso aqui é muito mais uma questão de excluir os pobres, no caso aqui do exército, do que qualquer outra coisa, né? Agora, chuta quantos por cento da população votava? 15%. 2 a 5%. Só. Olha que beleza a República, ó. E liberdade. Olha a liberdade, olha o povo aí, olha os bens, olha a vontade geral, olha o interesse comum, né? Olha aí, sendo feita, sendo realizada, né? Era isso. Aí, galera, próxima aula a gente fala aí sobre a Era da Espada, beleza? Valeu!